Quem nunca se esforçou para economizar, guardar dinheiro e depois olhar para a conta bancária e pensar: eu jurei que tinha mais dinheiro aqui. Eu já. 2 a cada 3 pessoas no Brasil não têm segurança sobre as suas finanças. E não necessariamente porque ganham pouco, mas porque simplesmente não conseguem parar de gastar tudo o que ganham para se tornarem poupadores ou investidores. E o problema não é falta de vontade. Economizar dinheiro não garante que você vai conseguir ter patrimônio acumulado. É preciso ter um sistema, uma estrutura que proteja o dinheiro de você mesmo. Criar uma distância entre o dinheiro que você quer transformar em patrimônio e a facilidade de gastar ele. Senão, você vai passar mais um ano com a sensação de que está juntando, está economizando e vai terminar o ano de novo com nada. E isso acontece com gente que ganha pouco e também com gente que ganha muito. Eu já vi de tudo. Pessoas com salário de 5 mil conseguindo construir patrimônio e pessoas ganhando 50 mil por mês sem ter nada guardado. A diferença não está no quanto entra, está no sistema que você tem para proteger o dinheiro de você mesmo e começar a construir patrimônio de verdade. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Raquel Zuc Silveira, eu sou mestre em economia, especialista em investimentos e falo sobre dinheiro de um jeito que você entende. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que isso acontece e um passo a passo prático infalível para você finalmente conseguir guardar dinheiro de verdade e garantir que dessa vez ele vai crescer e não diminuir. Primeiro, vamos entender por que isso acontece. Não é porque você é irresponsável, não é porque você não tem disciplina e não é porque você é simplesmente ruim com dinheiro. A verdade é que o seu cérebro não foi feito para guardar dinheiro. Ele foi feito para sobreviver. E sobreviver para um cérebro primitivo significa usar os recursos agora, porque amanhã você pode nem estar aqui. Isso é impresso hoje no nosso comportamento com o viés de preferência temporal. É natural que você prefira gastar com algo que te dá prazer hoje do que pegar essa mesma quantidade de dinheiro para te trazer o dobro ou o triplo da felicidade lá no futuro. É científico e muito bem documentado. Só que a gente não vive mais fugindo de um leão. Só que o cérebro continua funcionando do mesmo jeito. Quando você vê o saldo na conta, seu cérebro não pensa: eu vou poupar isso aqui e usar no futuro porque a recompensa lá na frente vai ser muito maior. Ele pensa: isso aqui está disponível agora, então eu vou aproveitar para usar agora. E aí qualquer oportunidade, uma promoção, um jantar, uma necessidade que aparece do nada, parece razoável o suficiente para justificar o gasto. Não é à toa que existe o ditado dinheiro na mão é vendaval, porque de fato sem um sistema ele vai embora mesmo. E tem um outro fenômeno que piora tudo, a inflação do estilo de vida. Você começa a ganhar mais e quase automaticamente os seus gastos aumentam junto. Você troca de carro porque agora dá, muda para um apartamento maior porque você merece, começa a jantar fora mais vezes porque trabalhou duro para aproveitar e de repente aquele aumento que parecia que ia sobrar acaba não sobrando. O padrão de vida sobe junto com a renda e às vezes até mais rápido. Juntando tudo isso, em um país como o nosso, que historicamente tem uma alta propensão a consumo, uma baixa taxa de poupança da população e um sistema financeiro muito jovem, que até ontem só oferecia poupança ou fundos caros de bancão, nós temos uma bomba relógio. Grande parte da nossa população vive no limite, sem reserva de emergência, sem patrimônio, a um imprevisto de distância da ruína. O resultado disso tudo, você olha para o extrato e pensa: mas eu não ganho tão mal assim. Para onde é que foi esse dinheiro? Foi para o estilo de vida que cresceu junto? Foi para aqueles pequenos gastos que pareciam inofensivos? Foi para a facilidade de ter tudo hoje acessível, sem nenhuma barreira entre você e o consumo? O problema não é quanto você ganha, é não ter um sistema. Sem um método, sem uma estrutura, sem barreiras físicas e psicológicas entre você e o seu dinheiro, ele simplesmente escorre pelos seus dedos. Todo mês, todo ano, para sempre. A boa notícia é que isso tem solução. Não é fácil porque mexe com o seu comportamento, com o hábito, com a forma como você se relaciona com o dinheiro, mas é simples. E eu vou te mostrar o passo a passo agora. Antes de entrar no passo a passo mais prático, eu preciso te falar uma coisa e essa parte é muito importante. O objetivo de guardar dinheiro não é ficar estupidamente rico, não é ter o carro do ano ou postar a viagem no Instagram. O objetivo é ter proteção e segurança, para não ficar vulnerável. A sua
vida financeira precisa ser, no mínimo, resiliente. Quem não tem patrimônio na mão vive refém do emprego, do chefe, do próximo pagamento, de qualquer emergência que apareça. E a maioria das pessoas só descobre isso quando já está no meio do problema, quando não tem mais tempo para poder se preparar. Eu sei na pele o estrago que a falta de planejamento financeiro faz. Então, quando eu falo de guardar dinheiro, de criar um sistema, de proteger o seu patrimônio, não é sobre ficar absurdamente rico. É para você não precisar depender de ninguém, para proteger você e quem depende de você. Agora vamos para o primeiro passo. Para parar de gastar tudo e começar a construir patrimônio, você precisa criar uma barreira física entre você e o dinheiro que você quer guardar. Lembra quando você era criança e tinha um porquinho com moedas? Eu tinha. Você colocava as moedinhas ali e só quebrava quando atingia aquela meta. Viagem da escola, um jogo novo para o videogame, um presente para alguém, o dinheiro ficava ali guardado separado. E justamente por estar separado, você respeitava. Esse é o princípio mais simples e mais poderoso para guardar dinheiro. Separação física. Quando o dinheiro que você quer guardar fica na mesma conta que você usa no dia a dia, ele simplesmente vira parte do saldo disponível. Não somente na sua conta, mas na sua cabeça. E saldo disponível, como a gente já viu, é vendaval. Você usa para uma coisa, para outra e acaba sem você perceber. A solução é criar distância, literalmente. Para isso é muito fácil, você vai abrir uma conta separada. O melhor é em outra corretora, em outro banco que você não usa para mais nada. O importante é que o dinheiro que você quer transformar em patrimônio não fique misturado com o dinheiro que você usa no dia a dia. Não precisa nem ter aplicativo no seu celular dessa outra conta. Pode ficar tudo na versão desktop mesmo, melhor ainda, que daí não fica nem na sua mão no dia a dia. Isso já muda o jogo, tira o peso da sua força de vontade e ancora o resultado na arquitetura da decisão. Você torna mais difícil gastar. Você coloca mais passos entre você e o consumo. E cada passo a mais é uma chance de você pensar: peraí, eu realmente preciso disso aqui? O dinheiro que você não vê, você não gasta. Então, primeira coisa a fazer quando terminar esse vídeo: abrir uma conta separada, exclusiva, só para receber o dinheiro que você quer guardar. Segundo passo: você precisa definir, antes de receber o dinheiro, quanto você vai colocar nessa conta separada. A maioria das pessoas faz o contrário. Recebe o salário, paga todas as contas, gasta com o que precisa, com o que não precisa e no fim do mês pensa: o que sobrou eu vou guardar. O problema é que desse jeito fica muito mais difícil fazer sobrar. Ou sobra tão pouco que parece que não vai fazer diferença nenhuma para você. E aí você desanima. Inverter essa lógica muda tudo, porque você decide antes. Pode ser um valor fixo, R$300 por mês, 500, o que couber no seu orçamento hoje. Ou pode ser uma porcentagem do que você ganha, 5%, 10%. O número exato importa menos do que a consistência do que você vai fazer. Quando você define antes, o dinheiro nem chega a existir na sua cabeça como disponível, porque ele já tem destino, ele está carimbado, comprometido com o seu futuro e não com a próxima coisa que aparecer. E aqui vai um ponto importante. A regra precisa ser simples o suficiente para você não precisar ficar calculando todo mês, porque se toda vez que você receber o seu salário, você tiver que decidir quanto eu vou guardar nesse mês hoje, você vai encontrar um motivo para guardar menos. Sempre tem uma conta extra, sempre tem um imprevisto, uma exceção. Nunca tem um mês tranquilo na vida adulta. A regra tira a decisão da mesa. É automático. É igual pagar aluguel. Você não fica todo mês decidindo se vai pagar ou não vai pagar o aluguel. Você simplesmente paga. Então define agora qual vai ser a sua regra. Um valor fixo, uma porcentagem, quanto vai ser isso? Anota. Lá no painel financeiro da Finavera, você consegue definir isso e deixar fixo no seu perfil para ver todos os meses se você está mesmo cumprindo o que você prometeu. Tem até uma calculadora para te ajudar a definir quanto pode começar sendo investido todos os meses. E no próximo passo eu vou te mostrar como garantir que essa regra seja cumprida sem depender da sua memória ou da sua disciplina. Terceiro passo, portanto, se pagar primeiro. Esse é o passo mais importante de todos. Pensa nos boletos que você paga todo mês. Aluguel, luz, internet, celular, escola das crianças. Você não acorda dia 5 e pensa: a conta de luz deu R$200 a mais. Será que eu pago a luz esse mês? Você simplesmente paga, automático. Faz parte da sua estrutura de vida. Agora pensa em como você trata o dinheiro que você quer guardar. Geralmente é o oposto.
É o que vem depois de tudo. Depois do aluguel, depois das contas, depois do mercado, do jantar fora, depois daquele presente que você comprou por impulso. O investimento é o resto, é o que sobrar e se sobrar. E mesmo se você definiu um valor, como eu disse lá no passo anterior, mesmo assim, é muito difícil conseguir cumprir esse valor se você deixa para fazer isso no final do mês. A virada de chave para isso é muito simples. Você precisa se tratar como um boleto essencial. No dia que o salário cair, antes de pagar qualquer coisa, antes de abrir o aplicativo para ver o que você tem para gastar, você transfere o valor que você definiu no passo anterior para sua conta separada. Primeiro você, depois todo o resto. Isso parece pequeno, mas muda a lógica inteira. Quando você se paga por último, você ajusta o investimento para o que sobrou. Quando você se paga primeiro, você ajusta os gastos para o que sobrou. A restrição muda de lugar e o resultado muda junto. E para isso funcionar de verdade, você precisa tirar a decisão do caminho. Programa uma transferência automática para essa conta. Todo mês, no dia que cai o salário, o dinheiro já sai da conta do dia a dia e vai para aquela conta separada. Você nem vê, não precisa nem se lembrar, nem precisa ter a disciplina naquele momento. O dinheiro some antes de você ter a chance de gastar. Isso é se pagar primeiro na prática. E é isso que separa quem fala que quer guardar dinheiro de quem realmente consegue construir patrimônio. Quarto passo, saber para que você está guardando. Um cliente uma vez me disse uma coisa que ficou na minha cabeça. Raquel, eu até consigo guardar mais dinheiro alguns meses, mas aí aparece uma viagem, uma oportunidade, um negócio interessante e eu gasto. Porque no fundo eu não sei para que eu estou juntando aquilo. E esse é o problema. Quando você não tem um destino claro para o dinheiro, qualquer desvio parece ok. Qualquer oportunidade parece boa o suficiente para usar o dinheiro. Afinal, para que guardar se você não sabe para quê? Dinheiro sem objetivo é dinheiro vulnerável, ele não vira patrimônio. Agora, quando você sabe exatamente para onde aquele dinheiro está indo, a conversa muda. Não é mais dinheiro guardado, é a entrada do apartamento. É a reserva de emergência de 6 meses. É a liberdade para largar esse emprego daqui a 5 anos. É a faculdade da minha filha. Quando aparece a tentação de gastar, você não está mais decidindo entre gastar e guardar. Você está decidindo entre esse jantar e a entrada da minha casa. Entre essa viagem e a liberdade de não depender mais desse emprego. A decisão fica mais pesada, fica mais difícil de ignorar. E não precisa ser um objetivo gigante. Pode começar pequeno. Primeira meta. Reserva de emergência de 3 meses do seu custo de vida. Depois amplia para 6 meses. Depois, uma viagem que você quer fazer. Depois que você já tem o hábito, começa a fazer um investimento de longo prazo para a sua aposentadoria, liberdade financeira, da entrada na sua casa própria. O importante é ter nome e número. Não quero juntar dinheiro. Quero juntar 15 mil reais até dezembro. Específico, mensurável, com prazo. Isso transforma o dinheiro abstrato num compromisso concreto. E compromisso concreto é muito mais difícil de quebrar. No painel financeiro da Finavera, você consegue fazer isso de forma prática, sem usar planilha nem bloquinho de notas. No seu planejamento do mês, você consegue adicionar todas as metas que você quer atingir, seja objetivos que tenham a ver com a sua reserva de emergência, ou com a sua liberdade financeira, ou mesmo com outras metas, por exemplo, de consumo. Depois de cadastrar elas no painel mensal, você consegue colocar um valor, que é o seu objetivo de investimento para ela, e todo mês consegue replicar esse planejamento para os outros meses. Tem ainda um painel só para controlar essas metas e você consegue colocar o prazo para atingir essa meta, registrar os gastos que você teve que sacar daquela meta e acompanhar a evolução aí todos os meses. O link para o painel financeiro está aqui na descrição do vídeo. Quinto passo, você precisa ver para onde o seu dinheiro está indo. Essa parte dói. A maioria das pessoas não guarda dinheiro não porque não conseguiria guardar, mas porque não sabe bem para onde está indo o que ela gasta por mês. Não sabe bem quanto vai de delivery, quanto está pagando naquela assinatura que ela não usa mais. Às vezes acha que está vivendo no limite, mas tem um monte de coisinha ali que dá para cortar sem mudar em nada a qualidade de vida. Viver sem saber isso é confortável. Você não precisa ficar encarando as escolhas que você fez no mês que passou. Não precisa admitir que gastou R$ 800 de iFood mês passado. Não precisa ver que a academia que você não vai mais está sugando R$ 200 por mês há 2 anos. Não vê as parcelas que ficam acumulando e parecem super inocentes, mas aí você junta 12 parcelas ao longo de 12 meses e vira uma pilha de parcela. Mas essa ignorância tem um preço. E o preço é continuar no mesmo lugar, ano após ano. Sempre com essa sensação de que esse mês foi atípico, de que mês que vem vai ser diferente. De que quando eu ganhar mais, aí sim eu vou conseguir guardar um dinheiro. Não vai. Ver é o primeiro ato para você tomar controle.
Quando você senta, olha o extrato linha por linha e categoriza os gastos um a um no lugar onde você consegue enxergar o todo, a ficha vai caindo. E só depois que a ficha cai que você consegue agir de verdade. Cortar o que não faz sentido, ajustar o que está fora de proporção, perceber que dá para guardar mais do que você achava, ou que você precisa de fato ganhar mais, porque realmente não está sobrando nada. Vou continuar usando aqui o painel financeiro da Finavera como exemplo, porque ele é realmente muito completo, mas você pode usar qualquer coisa que você quiser, até um papelzinho. Eu uso esse painel porque é muito fácil. Em alguns minutos por mês eu consigo ver quanto entrou, quanto saiu, registrar o valor planejado para aquele mês de cada item e depois ver de fato o que foi gasto, o que eu consegui juntar, o que eu consegui investir, tudo em um lugar só, sem precisar de planilha complexa. O link está aqui na descrição. Mas independente da ferramenta que você escolher usar, o passo é esse. Para de adivinhar e começa a ver. Essa semana, senta, abre o extrato dos últimos 2 meses, registra tudo de forma organizada. Descobre para onde está indo o seu dinheiro de verdade, já anota quanto você tem de objetivo para cada uma das coisas que você tem de meta a partir do próximo mês. 6º passo, o dinheiro que você separou precisa estar rendendo alguma coisa. Dinheiro parado na conta corrente é dinheiro encolhendo. Parece que está igual porque o número na tela não muda, mas o que esse número compra muda todo ano, todo mês. A inflação no Brasil historicamente fica entre 4% e 6% ao ano. Parece pouco, mas isso em 10 anos significa que o seu dinheiro perde quase metade do poder de compra. 10 mil parados hoje virariam quase 5 mil reais daqui a uma década. O número continua 10 mil, mas o que você compra com esses 10 mil lá no futuro não é mais a mesma coisa que hoje. Então o dinheiro que você está guardando nessa conta separada precisa, no mínimo, acompanhar a inflação. Esse é o piso. Abaixo disso, você está perdendo dinheiro em câmera lenta. A boa notícia é que hoje, com a taxa de juros no patamar que está, investimentos simples e seguros estão rendendo bem acima da inflação. A taxa Selic está em 15% ao ano. Você consegue isso em aplicações que não têm risco de perder dinheiro e que você pode sacar a qualquer momento. Exemplos práticos com garantia soberana. Tesouro Selic, título do governo, investimento mais seguro do Brasil. Você compra pelo aplicativo de qualquer corretora. Outro exemplo com segurança equivalente. CDB de bancão, com liquidez diária, rendendo 100% do CDI. Praticamente o mesmo rendimento da Selic, garantido pelo FGC em até 250 mil reais. Caixinha de resgate imediato do Nubank ou do Inter, ou qualquer caixinha com RDBs ou CDBs automáticos, que rendem perto de 100% do CDI com liquidez diária. Qualquer uma dessas opções é infinitamente melhor do que deixar o dinheiro parado na conta corrente ou na poupança. O objetivo aqui não é maximizar a sua rentabilidade, não é encontrar o melhor investimento do universo, até porque isso não existe, isso é irrelevante. É simplesmente não deixar o dinheiro ser corroído pela inflação enquanto você constrói o hábito de guardar e aprende a investir. Coloca para render, mesmo que esteja no mais simples, e só invista no que você entende. Agora vem uma dica extra para te proteger de você mesmo. Eu sei como é difícil. Por mais que você tenha disciplina, a tentação está sempre ali. Porque mesmo guardando todo mês numa conta separada, investindo todo mês, ele ainda está acessível. Ainda dá para conseguir usar, transferir de volta, dá para sacar. E em momentos de tentação grande, uma viagem que apareceu, uma oportunidade imperdível, uma emergência que talvez nem fosse tão emergência assim, você pode ceder. Então, para criar uma barreira extra entre você e seu dinheiro, eu sugiro que você pense em 2 coisas. Primeira, considera colocar uma parte do que você consegue guardar numa previdência privada. Eu sei, previdência tem uma fama ruim, com razão. A maioria dos planos de previdência que os bancos empurram são ruins mesmo. Taxa de administração alta, rentabilidade baixa, liquidez de muitos dias úteis. Mas existem previdências boas, com taxa de administração abaixo de 1%, sem taxa de carregamento, que investem simplesmente em tesouro ou em carteiras simples, mas eficientes. Você encontra isso em corretoras como BTG, Inter, XP. E o ponto aqui não é rentabilidade, o ponto é a barreira psicológica. Previdência tem um ar de intocável, de longo prazo. Isso aqui é para o meu futuro. Mesmo que tecnicamente você consiga resgatar, você pensa 2 vezes, 3 vezes. O dinheiro que está na Previdência você respeita mais, porque na sua cabeça ele já saiu do não é meu. E tem outro benefício. A Previdência vira um boleto.
Todo mês o valor pode sair automaticamente, você nem decide, nem pensa, igual conta de luz. E tem mais benefícios tributários quanto mais o tempo passa. Se você escolhe a tabela regressiva, por exemplo, a melhor alíquota de 10% é só depois de 10 anos. Então você tem muitos incentivos financeiros e psicológicos para não mexer naquilo que está aplicado ali. Segunda coisa, considere um seguro de vida temporário. Isso aqui é especialmente importante se você tem alguém que depende de você. Filhos, cônjuge, pais. Mesmo se você é solteiro, sem dependentes, vale pensar nisso pelas coberturas em vida. Um bom seguro de vida temporário cobre invalidez, doenças graves, incapacidade de trabalhar. Se algum dia você não puder mais gerar renda, o seguro te protege e principalmente protege quem depende de você. E o melhor, seguros desse tipo costumam ser super baratos. A gente está falando de 100, 200 reais por mês, dependendo da sua idade e do valor da cobertura. Isso para uma proteção que pode significar centenas de milhares de reais se você precisar. Seguro também vira boleto, você paga todo mês sem pensar, sem decidir, tá protegido. Essas duas coisas, previdência e seguro, são camadas extras de proteção contra o imprevisto, claro, mas principalmente contra você mesmo. Agora eu quero te propor um desafio prático. Dizem que 21 dias é o tempo para conseguir criar um hábito, e eu não sei se isso é verdade, mas eu sei que consistência funciona e a gente se acostuma com isso. Então, pelos próximos 21 dias, faz o seguinte. Primeiro, antes de tudo, abre uma conta separada. Hoje, pode ser em qualquer banco ou corretora que você não usa no dia a dia e você confia. Vai levar aí 15 minutos. 2. Define um valor. Pode ser 100 reais por mês, pode ser 300, pode ser 10% do seu salário. O número importa menos do que a decisão de ter um número. 3. Programa transferência automática ou se compromete com sempre se pagar no dia tal. Por exemplo, no dia 5. No dia que cai o seu salário, o dinheiro tem que sair, sem você precisar decidir. Assim que caiu na outra conta, já aplique em algo seguro que você entende. Quarto passo, durante esses 21 dias você vai registrar tudo que você gasta, tudo. Pode ser no painel financeiro da Finavera, pode ser numa planilha, pode ser num caderninho. O importante é você ver onde o dinheiro está indo, conscientemente. Só isso. 4 coisas. Em 21 dias, se você fizer isso, você vai terminar mês que vem com mais dinheiro guardado no bolso, que possivelmente você conseguiu nos últimos 12 meses. Isso porque você vai ter um sistema, vai ter estrutura, vai ter barreira. Se quiser ajuda para isso, testa lá o painel financeiro da Finavera. São 7 dias grátis. Assim você já passa 1/3 do tempo que precisa para criar um novo hábito. Mas o desafio vale com ou sem painel. O importante é começar. Essa semana, não mês que vem, não quando sobrar tempo. Agora, não espere uma segunda-feira. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal. Aqui a gente fala de dinheiro de uma forma super simples e aplicável à vida real. E se você topar o desafio dos 21 dias, me marca no Instagram, @RaquelZucSilveira. Não interessa que dia você começou, só começa e me conta como tá indo, que eu quero ver. Se você conhece alguém que vive com a sensação de que o dinheiro evapora todo mês, manda esse vídeo para ela. Pode ser o empurrão que essa pessoa precisa. Até o próximo vídeo.